Comigo um dia, eu tenho certeza que se eu der o microfone para alguém aqui, com certeza alguém vai falar também, amém? Mas eu peço que você não converse, por gentileza, aleluia. Sei que às vezes você está ansioso aí, mas não andeis ansioso por coisa alguma, amém? Glória a Deus. Muito bem, esse retorno aqui sai também? Só um chorinho, aleluia. Glória a Deus, muito bem. Quantos aqui já aceitaram Jesus? Deixa eu ver. Aleluia. Quantos aqui já são batizados no Espírito Santo? Deixa eu ver. Aleluia. Pastor, aí ótimo, obrigado, querido. Pastor, não sei o que aconteceu comigo, mas quantos lembram da sua experiência com Deus? Quantos lembram? Eu me converti, deixa eu me apresentar um pouquinho para você. Eu me converti com 14 anos, na Igreja Batista. Diga aleluia pelo menos. Porque lá não tinha aleluia, né? Mas me converti lá. E eu me converti muito novo. Na verdade, novo no sentido de eu não tive nem tempo de nem frequentar a primeira balada. Não deu tempo. Deus me trouxe antes. Vamos dar glória a Deus aí. Não deu tempo de eu ficar com menina nenhuma. Porque a que eu conheci, 6 anos depois eu casei com ela. Então, minha primeira namorada foi minha primeira mulher, esposa, noiva, e casei com ela. Então, assim, eu não sou um exemplo do cara ex-drogado, ex-criminoso, ex do PCC, não tenho esse testemunho. Mas não tem problema se você tem, e também não tem problema também não ter. Mas presta atenção. Eu me lembro bem do dia que eu tive a minha primeira experiência com Deus. Eu me lembro. E eu tive, olhe para cá. Eu já tive muitas experiências com Deus, eu creio que você também. Agora preste atenção. Depois de aceitar Jesus, você precisa ter uma segunda experiência. Aprendemos no livro. Ser batizado no Espírito Santo, falar em línguas, fluir nos dons espirituais. Agora preste atenção. Você precisa continuar tendo experiências profundas com Deus. Eu estava vendo aqui, né, muito legal os irmãos cantando, dançando, empurrando o outro. Eu me lembro que uma vez eu fui eu converti, mas você sabe, né? Aquelas fases em que você converte, mas fica no disfarce. E eu me lembro que eu fui no show de rap, lá no AMB. E estavam Racionais, tinha um monte desses grupos aí. Aí você está olhando para mim e falou, você lá? Eu falei, pois é. Eu estava lá. Porque o melhor amigo meu, um dos melhores amigos meus da escola, ele era rapper. E ele adorava nesses negócios. E eu me lembro, pastor, que eu estava lá no meio, e a banda de rap tocando, não sabia nem o que estava falando mais. Mas de repente ergueu uma fumaça no alto. E aí eu fiquei assustado, porque comecei a sentir o cheiro, o estranho. E eu nunca tinha usado droga. Aí eu falei, o que é isso? Perguntei para ele, o que é isso? Ele falou, você não sabe? É lógico que é maconha. Aí eu falei assim, eu não sabia que era maconha isso. Aí eu falei assim, meu Deus, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu falei, pois é um show de rap. Aí eu vi os irmãos dançando. Eu já tive outras experiências, mas sabe, eu nunca fui muito profundo em algumas coisas. Mas o fato é o seguinte, sabe por que você não presta mais para o mundo? Porque você teve uma experiência com Deus. Mesmo que você vai lá disfarçar, finge lá de mundano, né? Dá uma fingida de mundano, põe uma roupa de mundano. Mas no final das contas, presta atenção. Se você teve uma experiência com Deus, o seu destino foi alterado. O seu destino é mudado. Não tem jeito. Depois de uma experiência com Deus, os rumos mudam. Por que eles mudam? Porque mudam os seus valores. Os seus valores são alterados. E hoje, nessa tarde, eu quero falar com você sobre a experiência que muda o nosso destino. Diga comigo, uma experiência que muda o meu destino. Então presta atenção, eventualmente, depois de aceitar Jesus e ser cheio do Espírito Santo, ser batizado, você precisa continuar tendo uma experiência profunda com Deus. Por que é necessário, pastor? Porque se você não tiver experiências profundas com Deus, recorrentemente, eu não estou falando que é todo dia, pode ser que Deus marque todo dia, mas via de regra tem um espaço entre uma experiência e outra. Mas o fato é, se a sua experiência foi com Deus, você nunca mais é o mesmo. Nunca mais. A gente usa aquele slogan, né? No encontro, foi marcado, né?
e nunca mais fui o mesmo. Fui no encontro e nunca mais fui o mesmo. Porque a vida cristã, como nós aprendemos, é um espiral. Ou seja, você passa por as mesmas situações, só que em níveis diferentes. Você agora tem uma outra visão. Quantos aqui estão pelo menos há 3 anos aqui na videira? Deixa eu ver. Aleluia, então você pode contar algumas experiências. Mas quantos estão aqui e chegou ano passado? Deixa eu ver, ano passado. Os novos convertidos estão por aqui, aleluia. Estão aqui também, aleluia. Então presta atenção, pastor, eu cheguei. Mas por que você chegou e ficou? Porque tem essa também. Muitos chegam, mas nem todos ficam, nem todos permanecem. Por que você ficou? Porque você teve uma experiência com Deus, filho. Pastor, eu não sei como é que foi, só sei que foi. Diga aleluia. Por que você sabe que foi? Porque algo mudou de dentro para fora. Nós temos um exemplo, eu quero ler com você. Projeta lá, por favor. Os irmãos fecharam. Tem uma janela ali que esconde eles. Aleluia. Agora, aleluia. Isaías capítulo 6, verso 1. Não, pode tirar eu aí. Pode tirar eu. Põe Isaías, que é melhor. Isaías 6, 1. Olha o que diz. Olha o que está escrito ali. No ano da morte do rei Uzias, eu vi. Quem que está falando isso aqui? Isaías. Isaías falou, olha, teve um tempo na minha vida, ele marcou data aqui. Isso aqui tem data. Tem data, tem ocasião e tem o evento. No ano da morte do rei Uzias. Então tem todos os personagens aqui. Ocasião, localidade e tempo. Eu vi o Senhor. Como é que ele viu o Senhor? Assentado. Então presta atenção. Há um homem aqui, comum como eu e você, chamado Isaías, e ele teve uma experiência com Deus. Presta atenção, lembre-se que a experiência muda o seu destino. A experiência muda a sua maneira de andar, a sua maneira de se vestir, a sua maneira de ir aos lugares que você frequenta, a mulher com quem você casa, o trabalho que você escolhe para você, a carreira. Quando você vê o Senhor, as coisas mudam. Muito bem. Isaías então viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas asas, suas vestes, enchiam o templo. Verso 2. Serafins estavam por cima dele. Eu sei que você parece assim um negócio meio apoteótico, mas presta atenção. Cada um tinha 6 asas. Ele vai contando a experiência dele. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. Aleluia. Verso 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Verso 4. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Fumaça de Deus, isso aqui. Então disse eu, presta atenção. Então ele falou o seguinte: no ano da morte do rei Uzias aconteceu algo. Eu vi o Senhor assentado. Presta atenção. Ver o Senhor é o resumo do Novo Testamento. O que resumiríamos a Bíblia, pastor? Resumiríamos em ver o Senhor. Se você vê o Senhor, você é mudado. Ele falou que viu, mas ele não só viu, ele colocou data, ocasião. Foi na época da morte do rei Uzias. Já você vai entender isso. Muito bem. Aí ele vai falar o seguinte: depois que eu vi tudo isso, então eu disse. Então presta atenção. Eu tive uma experiência e agora eu vou falar. A experiência é o seguinte, eu vou falar o seguinte: estou perdido. Porque ele viu a Deus, teve uma experiência, mas como toda experiência que você tem com Deus, no começo ela parece meio confusa. Você sabe que é de Deus, mas aí você não está entendendo. Você precisa da revelação, você precisa do toque dele. Porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei. Ou seja, tem um problema. Eu estou vendo que Deus está aparecendo para mim. Há uma experiência acontecendo. Mas quando eu olho para mim, eu vejo impureza. Eu vejo incapacidade de prosseguir. Aí Deus aparece e move. Verso 6. Diz: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, né? Que tirara do altar com uma tenaz. Então tirou a brasa do altar. Verso 7, vamos até o 8. Com a brasa tocou a minha. O que ele era? O que ele falou que ele era? De homens de lábios impuros. Aí, já que você tem lábios impuros, então eu vou colocar fogo na sua boca. Ele vai colocar fogo. Qual o fogo que ele colocou? Tirou do altar, tirou do lugar da experiência. Aí ele tocou na boca do Isaías. Aí ele falou: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. E verso 8. Depois disto, fala comigo, depois disso. Fala para o seu vizinho: depois da experiência
você muda o seu destino. Diga, muda os seus valores. Aí ele falou o seguinte: depois disso ouvi uma voz dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então depois de tocar os lábios, ele ficou agora, então beleza, muito bom, sou perdoado. Mas quem é que vai? Agora, disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Diga aleluia. Muito bem. Há diversos homens na Bíblia que tiveram uma experiência. Eu coloquei só Isaías aqui, mas a gente pode ficar a tarde inteira falando de várias experiências. Nós temos Moisés na experiência da sarça. Nós temos Saulo, que virou Paulo, porque teve uma experiência com Jesus, né, ao caminho. E ele teve uma experiência sensacional, poderosa, que mudou a sua história para sempre. Agora, eu te pergunto: qual foi a sua última experiência profunda com Deus? Pergunta para o seu vizinho aí com cara de churrasco. Fala, qual foi a sua última experiência com Deus? Profunda, profunda. Profunda, não é migué não. Não é aquela experiência linguiça não. Experiência profunda. Pastor, como é que eu sei se a minha experiência foi profunda? Foi se eu vi o anjo? Não. Tem pessoas que eu nunca vi anjo. Alguém já viu anjo? Não sei se você já viu, aleluia. Mas tinha um livro, pastor, antigamente, fazia muito sucesso. Eu editei todo o material, não sei se você conhece a Neuza Itioca. É uma moça, mulher antiga já, e ela ministrava curso de libertação. E uma vez caiu eu trabalho com edição de vídeos, né? Além de pastor, eu trabalho, né? Como diz os irmãos, né? E eu trabalho com edição de vídeos também. E caiu para mim todo o material da Neuza Itioca sobre libertação. Aí eu fui editar vários VHS, era para transformar em DVD. E eu assistindo aquilo, eu já estava na videira. Eu fiquei olhando aquilo, a mulher sabia o nome de todos os demônios, impressionante. Ela fez uma apostila com o nome de todos os demônios. Catalogou o demônio. Fez o demônio de apostila, colocou tudo lá. E aí em cima da apostila ela dava o curso. E tinha o módulo 1, o 3, o 4, o 5, a Legião, o Legião parte 3, era impressionante. Agora presta atenção, depois de ver um curso desse, como é que você fica? Você está vendo anjo em todo lugar. E o pior, você está vendo é demônio. Você começa a demônio, esse aqui é o tranca-rua. Esse aqui é o tranca-chave. Esse aqui é o amarra-condicionado. Esse aqui é o... Então você começa a dar nome para tudo. Você acha demônio, é a minha esposa, essa daqui é a cobra, é a besta das trevas. Então você coloca demônio em tudo. Mas eu quero te falar, você não precisa ter uma experiência com anjos sensacionais, assim. Isaías foi poderoso. Agora, você sabe qual é a maior experiência que você pode ter? Com a palavra de Deus. Hoje você vai ter, se já não está tendo, uma experiência profunda com Deus, através de sua palavra. Isaías falou, olha, eu tenho um problema, a minha boca não consegue proferir o nível de experiência que eu tive. Deus falou, então pera o seguinte, eu vou tocar na sua boca, depois que eu tocar na sua boca, aí você fala. Aí quando tocou, logo depois veio, quem é que vai? Aí a boca dele já era outra coisa. A boca dele não é, eu sou o perdido. Ele falou, pode ir, eis-me aqui, envia-me a mim. E o que aconteceu com Isaías? O destino de Isaías foi mudado por causa de uma experiência profunda com Deus. Foi o profeta conhecido como o profeta messiânico. Ele falou acerca de muitas menções da vinda de Jesus, daquilo que ia se cumprir em Jesus. O famoso texto de Isaías, ele ungiu a minha cabeça, ele me ungiu com óleo para proclamar liberdade aos cativos. Ele me ungiu. Por que ele me ungiu? Lá atrás. A experiência que ele me ungiu está lá atrás. Eu só estou dizendo aquilo que já aconteceu. Então diga para o seu irmão, a sua experiência vai dizer qual vai ser o seu próximo passo. Sem experiência, mesmo nome. Presta atenção, se você não tem história para contar, você não tem para onde ir. Você tem que ter história com Deus, filho. Não importa a sua idade. Você sabe, eu cheguei na videira com 21 anos, hoje eu tenho 36. Eu casei na videira 6 meses depois que eu cheguei. Fiz 6 meses de corte, atropelado para casar logo. Mas casei, porque eu vinha 6 anos no legalismo, 6 anos namorando, carne pura. Aí de repente chegou alguém e me falou, olha, você precisa ter uma experiência. Eu falei, mas como é que eu vou ter uma experiência? O que eu preciso fazer? E eu lembro que o meu líder, meu discipulador na época, meu líder discipulador foi um referencial para mim do que era ter uma experiência com Deus. Porque eu não conseguia imaginar, como é que um homem não consegue agarrar e beijar uma mulher.
E eu mesmo era crente e ficava agarrando a mulher. Eu era crente, mas ficava passando a mão na moça. Porque eu era crente no prédio, crente no templo de Salomão. Mas quando chegava no poste, aí já viu. Então quando eu cheguei na videira, aí ele falou, você precisa ter uma experiência com Deus. Não é o quê? Na sua área sentimental, no seu relacionamento. Irmãos, eu vou contar um negócio para você. Fiz o curso de noivos, virei do avesso. Pastor, por que você virou do avesso? Porque eu tive uma experiência com Deus. Ninguém precisou mais me falar se eu tinha que fazer corte. Sabe por que eu decidi fazer? Porque eu vi que as pessoas que tiveram a experiência mudaram o seu destino. E o casamento, a vida delas era um outro. Aí, graças a Deus, um monte de gente casou na minha época. E casou mesmo, casou bastante, aleluia. E o que aconteceu? Porque Deus mudou o meu nome. O meu nome era Abrão, virou Abraão. O meu nome era Jacó, virou Israel. O nome de muitos irmãos, de muitas moças, que era Sarai e virou Sara. Mas quando Deus muda o seu nome, Ele muda o seu destino. Fala ao seu vizinho, se prepare para chamar outro nome hoje. Aleluia. Você lembra do Jacó? Você lembra? Lembra. Sexta-feira à noite. Ou sábado de manhã, você lembra. Pastor, eu não quero mais ser Jacó, quero ser Israel. Aleluia, você está no lugar certo. Mas presta atenção, vamos avançar aqui. No Antigo Testamento havia uma prática dos homens de Deus. Sabe o que eles faziam? A cada final de uma experiência ou para iniciar uma nova, eles erguiam um altar. Eles construíam um altar. Por que o altar era importante? O altar, ele servia como local específico para visualmente dizer, aqui eu vou ter uma experiência com Deus. Então eles faziam um altar, e naquela época o altar era uma fogueira, era realmente algo que ia ser imolado ali, um animal. E você sabe, altar é uma palavra que em muitas igrejas é o palco. Em muitas igrejas é o púlpito aqui. Então o pessoal fala assim, não, que nem eu fui da Assembleia de Deus muitos anos. E aí o que acontece? Na hora que eu ia cantar, vou chamar o irmão aqui no altar. Eu falava assim, no altar, o altar é aqui. Eu aprendi que o altar era aqui. Aí o que acontecia? Então eu estava aí, com uma cara de linguiça, cara de carnal. Aí de repente, agora chegou a hora de subir o altar. Mudou. Por quê? Porque para muitos isso aqui é santo. Não, isso aqui é de alvenaria. Isso aqui tem cimento, aqui de Itaquera mesmo. Pastor, mas não veio o cimento de Israel. E daí? Isso não é o altar. Fala para o seu vizinho, o altar não é o palco. Digo, o altar é o seu coração. Então presta atenção. Lembra que no Antigo Testamento eles faziam o altar para começar a experiência? Então aqui é a mesma coisa. Como é que você começa uma experiência no seu coração? Você abre o seu coração, você fala, Deus, pode começar. Porque tudo que Deus faz é de dentro para fora. E Ele vai fazer a obra. Só que no altar, o que Deus manda no altar? Quem lembra? Deus manda o quê? Aguinha? Deus manda fogo. Fala para o seu vizinho, fogo. Por que Deus manda fogo? Porque presta atenção. Fogo pode ser duas coisas na Bíblia. Ou vai torrar a sua cabeça, ou vai te encher de poder de Deus. Porque o fogo é juízo, pau na sua cabeça, juízo, morreu, fumacinha, ou então é nova temporada, novo tempo, novo ciclo, um novo óleo desceu. Então, quando o fogo vinha sobre o altar, o que ele fazia? Ele inaugurava uma nova experiência de dentro para fora. Então o altar é importante. Por quê? Porque o altar fala daquilo que o nosso coração. Então presta atenção, para ter uma experiência profunda com Deus, primeiro você precisa lembrar, a experiência muda o meu destino. A experiência muda a minha maneira de enxergar e portanto muda para o lugar que eu vou. A experiência com Deus também, quando ela é profunda, ela é de dentro para fora, nunca o contrário. Você sabe o que significa a glória no Novo Testamento? No Antigo Testamento significava cabode, né? Peso, poder, ambiente, consistência. No Novo Testamento isso também faz parte, mas no Novo Testamento a verdadeira significado da palavra glória é doxa, que é a verdadeira opinião de Deus a seu respeito. Então quando você tem uma experiência de glória, a experiência do pensamento de Deus a seu respeito, ela aumenta, ela eleva. Você fala, meu Deus do céu, agora eu sou outra pessoa, porque você teve uma experiência de glória. Eu acho que foi o pastor que estava falando aqui, que quando ele teve uma experiência na vida financeira dele, o que aconteceu? Ele já pensava como Deus pensava. E aí o que aconteceu? A glória já estava sobre ele. Então aumentar o salário era só uma questão de tempo.
Muito bem. Então o altar vem. Só que logo depois do altar, e aqui que eu quero ir para os finalmente, porque eu quero falar com você é o seguinte, presta atenção. Toda vez que você tem uma experiência com Deus, toda vez, se é com Deus, tem dia, tem horário, tem lembranças, tem local, tem ocasião. Sabe por quê? Porque no Antigo Testamento e no Novo Testamento também é verdade. Toda vez que se erguia um altar, toda vez que se tinha uma experiência com Deus, logo na sequência, erguia-se um memorial. Olha para cá, presta atenção. Eu não sei quantos aqui tem, talvez, que são dos Radicais Livres, tenha mais de 30 anos. Acredito que não. A maioria aqui é de média de 20, 22 para baixo. Mas presta atenção. Eu lembro, e eu espero que você marque esse dia de hoje. Que dia que é hoje? Hoje é dia 15 de abril. Hoje a gente poderia estar lá na conferência, no ginásio português, ou seja, onde for. Mas Deus mudou as circunstâncias e nós estamos por supervisão fazendo a imersão. E olha só, você pode lembrar dessa data como um evento que mudou o seu destino. Ou você pode falar, não, foi um evento lá, foi lá em Itaquera. Foi lá uns irmãozinhos, comemos lá uma esfirrinha, tomamos 2 coquinhas, tocamos 3 musiquinhas, demos 8, 10, 15 pulinhos, fomos embora e vai Corinthians. E acabou. Aí acabou. Pastor, tô fora. Eu também. Fala pro seu vizinho, você não está nesse grupo não, né? Da pulinho, da musiquinha, do esqueminha. Não, pastor. Então presta atenção. Hoje vai ter um memorial na sua história. Você vai falar, eu lembro, pastor, foi no dia 15 de abril de 2022, estava o branquinho lá, estava o carequinha lá, desculpa, com todo respeito, pastor, mas estava lá o irmão gêmeo dele, estava o fulano, mas eu lembro de tudo, Deus moveu e eu tenho dia, data, hora e ocasião. Pastor, como é que eu sei disso? Eu mudei de destino. Eu estava agarrando a fulana até agora, não vou agarrar mais. Estava rodando a escola toda, pastor. Você sabe, esse meu amigo do rap aí da maconha, eu lembro que, e nessa época eu estava desviado, por isso que eu estava com ele nesses lugares. Mas eu lembro que me convidaram para uma festa, chamada Festa da Garagem. Festa da Garagem, pastor. Aí eu falei assim, eu vou lá, era sábado à tarde. E quem me chamou foi ele. Eu falei, deve ser mais um lugar da fumaça. Aí chegamos lá na festa da garagem, era uma casa grande, uma casa bem grande. E aí eu estava ouvindo barulho de música. Você sabe, quando você é crente, você sabe onde tem crente. Você sabe? Quando você é ímpio também, mas quando você é crente, você sabe, tem crente ali. Você já sabe. E não é porque está com a Bíblia ou camisa 100% de Jesus, não. Você percebe, fala, meu Deus do céu. Quando eu cheguei, só que estava tocando um pagode lá. Eu falei, o que é isso, rapaz? E eu tocava cavaquinho. Foi o primeiro instrumento que eu aprendi. Aprendi flauta, depois eu aprendi o cavaquinho. E eu tocava em samba na rua. Aí eu converti e larguei o cavaquinho. Mas hoje toco lá no culto para os irmãos de vez em quando. E aí eu falei, comecei a ouvir o barulho do cavaquinho. Falei, legal, fui entrando. Ele, vamos, Vitor, vamos entrar aí. Só que vai entrando. Aí entrou uma moça muito bonita na recepção da casa. Ela falou assim, que bom que você veio, negão. A gente falava ele de negão. Você já entendeu por quê? Eu chamava ele de negão. E ele usava um laço daquele cantor Tupac. Um laço amarrado aqui que parecia um laço de... Enfim. E eu não usava laço de nada. O pessoal falava que era o Eminem. O Tupac e o Eminem. Aí nós dois lá. E eu lembro que eu entrei... E a moça muito bonita, falou, muito bom, que legal que vocês vieram. Aí eu me lembrei dela, falei, essa moça estuda na sala dele, porque ele era de outra escola. Aí eu falei, mas entramos. Aí na hora que a gente chegou lá, eu percebi, falei, rapaz, isso aqui é coisa de crente. Não tem nada a ver com esquisito. Aí quando eu fui ver, aí lá no fundo tinha uma área bem grande, aí tinha uma banda lá tocando várias músicas de rap, reggae, mas tudo evangelístico. Só que quando eu me dei conta, eu já estava lá. Muito bem. Eu tinha 16 anos. Aí eu lembro que eu estava lá, não sei o quê, disfarçando, e eu já sabia, eu era crente. Eu falei, daqui a pouco vai ter o apelo.
Daqui a pouco vai ter o apelo. Eu estou desviado, eu vou ter que voltar hoje. Você sabe, não tem pra onde fugir, eu vou ter que voltar hoje. Dito e feito, terminou a música lá. O fulano terminou a música e falou: quero convidar aqui todos aqueles, o que, aquela conversa todos, o que. Aí foi lá aceitar Jesus. E também quero convidar todos aqueles que ainda, não sei o que, se perdeu, o filho pródigo. Eu falei: sou eu. Aí eu fui lá na frente e aceitei Jesus. E reconciliei. Aí aí terminou o evento. Mas eu me lembro exatamente como era o evento, que música estava tocando, o jeito que o irmão estava fazendo. Porque naquele dia eu me lembrei: hoje eu estou tendo uma experiência com Deus de novo. Aí Deus falou: toma jeito. Aí eu levantei e comecei, aí voltei para a igreja. Voltei para a igreja presbiteriana. Que coisa, hein? Pois é, fui para lá. Cheguei lá, como é que eu vou começar, pastor? Não sei. Aí Deus falou comigo assim: agora você precisa ir para uma experiência nova. Então dos 16 até os 21, que foi quando eu cheguei na videira, eu fui tendo experiências assim, desse jeito. Então aqui, outra ali, foi muito bom. Mas quando eu fui para o encontro, meu amigo, pensa no sujeito que completamente foi destroçado. Completamente quebrado, no sentido do que? Deus mostrou que a experiência profunda mudaria o meu destino para sempre. Então a última experiência que eu tinha tido profunda foi aquela da festa da garagem. Dentro do prédio, igreja, trocentos anos na igreja. Eu falei: meu Deus do céu, como é que demorou tantos anos? Eu lembro que eu chegava para o pastor Rubens, que foi ele que me levou para o encontro. Eu trabalhava com ele numa rádio, ele que me levou para o encontro. Ele não queria levar porque eu já era crente. E na época estava proibindo de ir crente, só podia ir pecador original. E aí eu falei assim: mas eu vou, preciso mudar de vida. E eu fui, irmão, lembro da minha experiência, mas eu lembro que eu falei para ele assim: como é que eu perdi 6 anos fora disso aqui? Ele falou assim: não, agora você não pode mais perder, agora você vai avançar. Pois é, eu falei assim: aqui que eu vou ser pastor nesse negócio aqui. Essa igreja é benção. Aí eu avancei, e eu vou te dizer, quais são os memoriais que você tem para contar desde o dia que você se converteu? Porque o seu memorial é o seguinte: o seu memorial tem nome, tem data, tem ocasião. Lembra Isaías? Eu vi o Senhor assentado. Foi na época da morte, do ano da morte do rei Uzias. Eu lembro, Pedro teve a experiência no barco. Na hora que Jesus falou: olha, lança a rede. Para onde, Jesus? Do outro lado. Naquele dia, uma quantidade de peixes impressionante. Ele conseguiu, na verdade nem conseguiu trazer, né? Porque começou os peixes a fugir de tanto peixe que tinha. Naquele dia Pedro lembrou: meu Deus do céu, esse é o Filho de Deus. Então, qual é o memorial que você tem? E eu me lembro que eu aprendi uma prática. Desde que eu entrei na videira, Deus me falou algo e eu continuei fazendo. Toda vez que eu tivesse uma experiência profunda, eu escreveria uma música. Aí eu escrevi 10 músicas já. 10 músicas. Pastor, onde é que está essas músicas? Está comigo. Eu não fiz o grande lançamento, não. E eu lembro que cada música que eu fazia era de uma experiência que eu falava: eu vou registrar a experiência na música. Tem pessoas que escrevem livro. Sabia que você pode sair com um livro daqui hoje? Você pode falar: foi naquele dia. Você pode começar o livro assim, o prefácio. O prefácio é o seguinte: lá em 15 de abril de 2022, eu vi o Senhor assentado. No ano da pregação do Branquinho. E eu me lembro, foi naquele dia. E aí você começa a escrever, e lembra, tocou aquele louvor, o irmão tocou aquele louvor. Meu Deus, Senhor, Deus me marcou. E de repente, quando você menos percebe o que aconteceu com você, você tem um memorial para contar. Você tem história para contar. Pessoas que não têm memoriais, elas não têm experiências com Deus. Toda vez que uma experiência com Deus acontece, um memorial é erguido. E aí as músicas foram lançando. Mas eu quero terminar dizendo uma última música que eu toquei e gravei para mim, que foi quando eu tive um problema sério na minha vida financeira. Foi muito sério. Eu tive problemas sérios assim de passar necessidade até. E eu me lembro que foi muito difícil. Eu tive assim dificuldades de processar. Já estava na videira, mas eu falei: Deus, eu preciso sair disso. E na época também a minha esposa, que hoje eu tenho 2 filhas, a Ana e a Sara, uma de 5 anos e a outra de 3. Eu lembro que na época ela estava querendo engravidar e não estava conseguindo. E aí teve o primeiro aborto, aquela luta toda. E mulher, você sabe como é que é, né? Depois que perde o primeiro, aí fica aquela insegurança: você vai perder o segundo, o terceiro. Como é que vai ser? É de mim, ó céus, ó azar, seja o que Deus quiser. Muito bem, aí eu falei assim: agora o que eu vou fazer? Deus falou: escreve a música. E aí eu escrevi a música. E eu me lembro que toda vez que eu vou lá na minha pasta lá e leio algumas coisas, que leio algumas pregações que eu escrevi, tem pregações que eu escrevi, e Deus falou comigo: já tem hora que você escrever um livro.
Porque escrever um livro é um memorial. Você chegar no seu Instagram e colocar um texto lá, o pessoal fala que é o textão, mas coloca o seu testemunho lá no Instagram, porque aquilo lá é um memorial. Você era uma tranqueira, hoje é uma bênção. Você agarrava todas, agora está na corte. Está aqui, ó, o exemplo. Você sabe, minha avó teve 16 filhos, diga aleluia. Pastor, naquela época não tinha televisão, não tinha. 16 filhos. Eu tive 16 tios e tias. Todos se separaram. Aí eu casei. O que você acha que o diabo falou? Você é o próximo. Se não deu certo 16, você é o próximo. Eu falei, não você não. Não só não você, como me tornarei uma referência para muitos casais. Porque o meu casamento vai ser um memorial. E aí eu me lembro que eu estava lá sexta-feira no meu casamento, não teve nem muita coisa assim. Teve uns salgadinhos lá, benção, mas não deu para comprar muita coisa. Mas eu lembro que eu estava lá, aí era a saída de encontro. E aí eu estava no meu casamento, eu estava esperando os convidados chegar, e nisso, aí começa a entrar, os padrinhos, não sei o quê, aí eu entrei primeiro, depois, né? A noiva entrou primeiro, e aí eu entrei depois, fazendo alusão a Jesus, né? No sentido de que a noiva espera pelo noivo. E aí eu entrei depois cantando uma música, e eu lembro lá que começou a orar o pastor Roberto, que hoje está na Romênia, ministrou no meu casamento. E eu me lembro que eu estava lá na frente, depois eu olhei para trás, eu vi um monte de gente que eu não conhecia no meu casamento. Eu falei, quem convidou isso aí? Tinha um monte lá atrás. Eu falei, quem que chamou eles? Aí eu descobri que era a saída do encontro. E eles estavam lá. O ônibus atrasou, eles ficaram assistindo o casamento. E sabe o que aconteceu? Já foram marcados na saída do casamento. E depois uma pessoa que ia divorciar, o Cláudio, lembra até hoje, o nome dele é Cláudio. Ele ia divorciar naquele dia. Eu fiquei sabendo depois. Ele falou, fui no seu casamento só para cumprir tabela. Mas no dia do seu casamento, eu decidi não divorciar mais. Então presta atenção, quando você decide ser alguém com experiências com Deus, você tem memoriais para contar. Fala para o seu vizinho, hoje é o dia de você erguer um memorial. Chamar os irmãos do louvor aqui. Pastor, mas eu preciso cair para trás? Eu preciso tremer? Eu preciso gritar? Não é uma questão física apenas. É uma questão que você fala, eu lembro do dia. Foi naquele dia que eu decidi mudar de vida. Foi naquele dia que eu parei de desonrar o meu pai e a minha mãe e passei a honrá-los. Foi naquele dia que eu decidi ser líder de célula. Ei, presta atenção. Foi dito algo aqui muito poderoso pelo pastor aqui, Fernando. Ele diz o seguinte: se Deus der amanhã um crescimento que você não espera na sua célula, o que pode acontecer? Você é o próximo filho. Você vai ser o próximo líder. E sabe quem é que Deus vai usar? Você, Isaías. Então Deus precisa tocar nos seus lábios hoje. Deus precisa pegar a brasa do altar, colocar na sua boca e falar, agora eu mudo as suas palavras. Agora eu mudo a confissão da sua boca. Pastor, mas eu tenho luta ainda, eu tenho tentações. Amém, faz parte, todos nós temos. O que você não pode ter é acostumar com uma vida sem experiência. Se você não tiver uma experiência com Deus, você não vai ter o altar, não vai ter o memorial, não tem história para contar, vai ser mais um na multidão. Então esquece, é uma vida cristã vazia. Mas em nome de Jesus, hoje você vai sair daqui, em nome de Jesus, com um memorial muito bem contado. Pastor, foi naquele dia, foi naquela ocasião, foi dessa forma, mas eu me lembro, desde aquele dia, o meu destino foi mudado. Quantos querem ter uma experiência com Jesus? Toda vez que eu venho para cá, Itaquera, eu dei aula aqui durante um tempo, na época que eu era discipulador, inclusive. Eu me lembro que eu dei aula aqui nessas salas, na verdade eu dei lá no outro endereço, e cheguei a dar algumas aulas aqui. Mas eu lembro que toda vez que eu vinha dar aula aqui, o trajeto era, eu sempre fazia o mesmo trajeto. Aí eu lembro que teve um dia que eu vim dar aula, e aí tava aqui os irmãos do seminário, e Deus falou para mim assim: você vai dar aula? Ele falou, escreve o memorial. Você vai dar aula para pastores. E na época eu falei, lógico que eu sei que eu vou dar aula para pastor, porque os irmãos estão no curso pastoral. Mas às vezes a gente acha que é só uma questão de vir da aula. Aí Deus falou comigo, marca a memória. E eu me lembro que
tinha alguns irmãos que tiveram aula aqui comigo. E recentemente, eu nem lembrava mais deles. Eles encontraram não sei se foi foi no encontro de pastores que a gente teve agora com o pastor Luiz. E eu lembro que um deles me abordou no meio do corredor. Ele falou assim: você lembra de mim? Eu falei: irmão, me desculpe, não lembro não. Ele falou assim, que bom, porque lá na sala do seminário eu era outra pessoa, mas eu lembro muito bem da sua aula. Eu falei: eu me lembro do seu testemunho, eu me lembro do que você contou, aquilo mexeu comigo. Hoje eu sou pastor de uma igreja também. Eu falei: aleluia, memorial. Teve um dia, um irmão lá que é o pastor Sérgio de Mauá, já está crescendo, rompendo lá mais de 300 membros, me encontrou também esses dias. Eu falei: ei pastor, eu falei: aleluia. Eu falei: que benção, hein? Ele falou assim: eu me lembro das aulas do seminário. Você sabe, você precisa lembrar quanto que foi a sua última experiência que mudou o seu destino. Feche seus olhos onde você está, por favor. O altar é o seu coração. No altar tem um sacrifício. A Bíblia diz, Romanos 12:1, que nós oferecemos o nosso corpo, o nosso culto, como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Portanto, Deus no sacrifício Ele manda fogo, mas não é fogo de juízo, é fogo de glória, é fogo de poder, de vida. E após vier a experiência do fogo, automaticamente vem um memorial. E o memorial é a marca, é o registro, como fez o profeta em 1 Samuel 7:12. Tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Também como Jacó, após ter uma experiência com Deus, também tomou uma pedra, colocou naquele lugar como memorial e deu o nome daquele lugar de Betel. Então memoriais têm nome, memoriais têm dia, memoriais têm a lembrança. Deus mudou a minha história. Hoje eu quero te convidar a algo muito simples, que na verdade é o objetivo dessa imersão: levar você a ter uma experiência com Deus de tal maneira que você saia daqui e você fale: eu vou tomar novas decisões, novas escolhas a partir de hoje. Até o momento eu lidava com a minha vida desse jeito, mas por conta da experiência, por conta da palavra, sabe, querido, você não precisa ver anjo, você não precisa cair para trás, derrubar as cadeiras. Tudo isso é muito bom, mas eu quero te dizer, a maior experiência é que você fale: Deus falou comigo, Deus falou comigo hoje. Essa é a experiência sobrenatural. Porque se Deus falar com você e você vê-lo, você muda. Você muda porque você automaticamente percebe: eu estou fora, eu quero entrar no veio agora, eu quero entrar no centro da vontade de Deus. Se você quer ir mais fundo, se você quer ir mais perto, se você quer ir para o lugar onde a experiência é real, aonde você fala: eu não quero ser mais o mesmo, você está no lugar certo. Se você quer, levante do seu lugar, vem aqui à frente agora. Diga: Deus, eu quero um memorial hoje. Hoje no altar eu vou escrever um memorial. É hoje que o Senhor vai me dar uma experiência. A lembrança vai ser fresca, a minha memória vai ficar evidente. Foi Deus que me tocou naquele dia. Foi Deus que me tocou naquele dia, pastor. Foi naquele dia que Deus revelou qual é a moça que eu iria casar, como eu iria casar. Foi naquele dia que eu desisti das coisas de menino, falava como menino, agia como menino, pensava como menino. Mas depois da experiência, eu decidi deixar as coisas de menino. Deus está te chamando hoje para viver uma experiência profunda com Ele. Com seus olhos fechados, põe a mão no seu coração agora. Espírito de Deus, eu me lembro, Deus, quando eu tinha 14, 15, 16 anos, quando em muitos cultos
Eu procurava uma resposta, mas aparentemente parecia que eu não as tinha. E hoje aqui, Deus, esses jovens estão tendo uma oportunidade de daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, eles vão começar a dizer: eu tenho uma história com Deus, eu tenho uma memorial para contar, eu tenho algo para dizer. Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha história. Ei, jovem, não se preocupe. Muitos vieram aqui por conta das questões financeiras. O Senhor mudou a minha história financeira, porque Deus não baliza a sua história com dinheiro, Deus não baliza a sua história com mulher, Deus não baliza a sua história com poder. Deus baliza a sua história no íntimo da sua presença. É lá que estão os grandes tesouros. Os grandes tesouros não estão vistos, os grandes tesouros estão escondidos. Eles estão escondidos aonde, pastor? Em Jesus. Você está sentado na destra dele, você está sentado na região celeste, junto com ele. Portanto, agora, enquanto os irmãos vão tocar e cantar, você vai orar por você mesmo. E você vai orar e dizer: eu quero ter uma experiência com Deus. Eu quero, Deus, o Senhor já falou comigo, testifique. Portanto, nessa hora, abra sua boca, comece a orar aí agora. Comece a orar, comece a orar. Comece a dizer: Deus, eu quero ter uma nova história, um toque diferente. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. E aos teus pés, pois a tua glória eu quero ver. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Aleluia. Glória a Deus. Quero que você agora coloque a mão no ombro do jovem que está do seu lado, da direita e da esquerda. Se junta aí com o irmão. Olha para mim aqui, deixa eu terminar dizendo: tudo o que você faz no mundo espiritual é visto, nada é neutro. O seu posicionamento, ele diz uma resposta para o céu. E o céu, quando vê uma resposta, ele vem com uma resposta também. Se você está respondendo, você sabe, tem jovens aqui que estão respondendo a oração da sua mãe. Sua mãe está orando por você, Deus muda ele. Tem o seu líder falou: Deus toca nele lá. Você está respondendo uma oração.
Portanto, eu quero que você olhe agora como que esse irmão agora seja uma resposta lá para a célula dele agora. Você vai enviar ele agora. Você vai enviar ele lá para a escola, para liberar agora a unção naquela escola, porque o memorial está sendo escrito. Feche os seus olhos, envia o seu irmão agora, porque uma experiência foi liberada, uma unção está sendo liberada. Vamos, Espírito Santo. Olhar no teu rio, eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em tudo. Tudo que eu mais quero é te ver. Sim, Jesus. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Aleluia. Levante as suas mãos agora. Senhor, quero declarar, Jesus, como foi com Isaías. Ele viu o Senhor no ano da morte do rei Uzias. Ele viu o Senhor. Hoje, dia 15 de abril de 2022, eu quero declarar que esses jovens te veem nessa noite. Eles estão vendo o Senhor assentado no alto e sublime trono. E para muitos o diabo quer condenar, dizendo: você não é nada, você é um miserável, você faz tudo errado. Mas quando Deus toca nos nossos lábios, nós mudamos de atitude. Eu quero liberar agora esses jovens. Eu lhe envio eles agora, pela tua graça e pelo teu favor, para que eles possam agora ser uma resposta de oração na sua célula, na sua casa, no seu trabalho. O memorial está sendo escrito, porque o altar foi erguido, o fogo veio, e a experiência ser profunda com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o Espírito Santo de Deus. Somente em ti. Glória a Deus, aleluia. Vou convidar você a tomar o seu lugar nesse momento. Não disperse. A equipe que está responsável pela entrega dos utensílios da ceia, quero convidar você já entregando, por gentileza. Pode tomar o seu lugar. A equipe de louvor pode ficar aqui também. Aleluia. Glória a Deus. Para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Silêncio, por gentileza. Cesse todo o movimento. Enquanto eu vou compartilhando algo aqui sobre a ceia, eu também, os irmãos vão passando aí. Nós vamos cear no final, mas eu quero compartilhar uma palavra antes. Prometo ser breve aí aos irmãos, amém? Fala assim: hoje é dia de ceia.
Olha o que a Bíblia diz em Lucas 22.